Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso tema sobre o Canto da Sereia, que fala das viagens de Ulisses e que foi trazido pelo nosso amigo Sêneca numa das cartas que ele troca com o seu sogro Lucílio. E esse tema ele está mais atual do que nunca, porque hoje em dia nós temos um mundo que funciona com N facilidades, a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida, a gente melhorou a nossa forma de nos comunicarmos, os próprios meios de pagamento, os próprios meios de transporte também. Em compensação, também trouxe muitas distrações. E essas distrações, às vezes não, muitas vezes, elas nos desvirtuam dos nossos objetivos e nos tornam e torna muito mais difícil a gente alcançar. Lucílio não, né? O Sêneca, ele lembra que na época do Ulisses era um pouco mais fácil porque o Canto da Sereia você sabia de onde é que estava vindo. E na época dele estava um pouco mais difícil porque estava vindo de todos os lugares. E é a mesma coisa do nosso. As distrações, muitas vezes, a gente tem dificuldade de identificá-las. E às vezes a gente está fazendo um planejamento, temos o nosso objetivo e a gente não está conseguindo cumprir porque a gente está imerso nessas distrações que impossibilitam que a gente vá à frente no nosso planejamento. Então, para a gente poder saber onde a gente quer chegar, mas que a gente tem definido, a gente sabe onde a gente quer chegar, nós temos as nossas metas. A gente precisa ter, além dos valores bem definidos de quem somos, né? Quem sou eu, aonde eu quero ir, quais são os valores que me norteiam, que nem o mastro aonde o Ulisses se prende lá no conto, a gente também tem que ter uma conduta. Essa conduta ela é fundamental para que a gente consiga cumprir com os nossos objetivos, com a meta, qualquer que ela seja, profissional, pessoal, familiar. Essa meta que a gente coloca, ela precisa dessa conduta para que ela seja alcançável. Então, a gente precisa ter disciplina, tá? Eu acredito que é fundamental para que a gente conquiste qualquer coisa na nossa vida, que a gente tenha disciplina, tá? Vou lembrar aqui, eu já falei do Steven Pressfield, tem uma entrevista dele, não sei se está disponível no YouTube ainda, que daí o Steven Pressfield é um escritor, ele tem vários livros escritos que viraram filmes, enfim, tem livros dele que são, inclusive, servem de base para a turma de Direito de Harvard. E eu citei A Guerra da Arte aqui também no outro vídeo. Opa, desculpa, deu um terremoto aqui. Desastrado. E numa entrevista que ele estava fazendo, estava sendo feita com ele, o entrevistador falou, nossa, como você escreve num ritmo assim tão, né, sempre não tem gaps de inspiração, como é que você consegue escrever tão bem e é tão inspirado? Daí ele falou, olha, eu tenho uma certa organização da minha vida e a inspiração para mim funciona da seguinte forma, todo dia às 4 da tarde eu organizo e sento na minha mesa e começo a escrever e a inspiração vem. O que ele quis dizer com isso? Que pelo fato dele ter um planejamento e uma disciplina, faça chuva, faça sol, independente do que aconteça, e a motivação vem porque ele constrói um ambiente para que a imaginação flua, né? Ele tem uma disciplina na vida dele, uma constância que possibilita, eu falei motivação, desculpa, que a inspiração venha para que ele possa escrever os livros deles e artigos, né? Então, antes de tudo, disciplina, tá? Então, depois que a gente define, em um outro momento, numa terceira parte, que esse vídeo ainda, esse tema do Canto da Sereia, ele abre muitas coisas pra gente estar conversando e trocando uma ideia aqui. Então, num outro momento, eu vou estar falando também sobre essa questão de definição de meta e metodologias, métodos que tem para que a gente alcance a nossa meta. Mas primeiro a gente precisa falar
da nossa postura, de que postura que nós precisamos ter para cumprir as nossas metas, porque senão não há método no mundo, não existe método infalível, mas não há método no mundo que consiga fazer com que a gente cumpra os nossos objetivos se a gente não tiver uma postura interna que possibilite a aplicação desses métodos. Né? Então, depois que a gente define as nossas metas, e a meta é bem importante quando a gente vai definir, só vou dar uma pincelada, que assim, eu quero ter uma promoção no trabalho, por exemplo. Mas quando a gente vai definir essa meta, a gente tem que definir, então eu quero ter essa promoção no trabalho. Quando? O que eu vou fazer para que ela seja possível, essa promoção no trabalho, quais são as aptidões que são exigidas para esse novo cargo, eu tenho essas aptidões, eu preciso melhorar, desenvolver essas aptidões, quando que eu quero alcançar, quanto do meu tempo na semana, do meu mês, do meu ano, eu vou dedicar para que essa meta, para que esse meu objetivo seja alcançado, o que eu vou precisar trabalhar para que esse objetivo seja alcançado. Então a meta, ela não é uma coisa genérica, a gente tem que ser bem específico e bem detalhado para que seja possível, tá? Porque daí você vai saber exatamente o que você precisa fazer a cada momento para que ela seja cumprida, né? Então, antes de falar da meta, a gente precisa saber que para atingir a meta, a gente precisa ter disciplina na nossa vida. E aqui, a ideia de disciplina, ela não é uma ideia de rigidez, que às vezes a gente fala que tem disciplina, as pessoas tem dá até um travamento aí. A disciplina não é numa ideia de você ser rígido, a disciplina ela é num sentido de ordem. A gente precisa ter, a disciplina ela vai organizar a nossa vida. A gente precisa aprender a trazer ordem para que as coisas funcionem bem, para que as coisas fluam bem na nossa vida. Senão fica difícil a gente fazer qualquer coisa, tá? Então a disciplina ela serve para que as coisas aconteçam na nossa vida de uma forma harmônica, né? Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos da melhor forma possível, tá? Então, para mim, e a gente pode trocar uma ideia aqui sobre isso, a disciplina ela é uma conduta perante as circunstâncias da vida que permite o bom funcionamento do planejamento e também permite a qualidade do bem-estar. A gente vai dar uma pinceladinha, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se a disciplina ela é uma conduta perante as circunstâncias, quais são os comportamentos que eu preciso ter para estar desenvolvendo essa disciplina? Primeiramente, a gente precisa ser constante e perseverante, tá? Não desistir. Então, às vezes assim, a pessoa fala, eu sou no meu trabalho, eu sou muito organizada na minha vida pessoal, familiar, eu não sou tão organizado. Se eu digo que a disciplina, a constância, a perseverança, elas são condutas que eu tenho que ter dentro da minha pessoa, como é que eu vou ser uma coisa no trabalho e vou ser outra na vida pessoal? Cadê a harmonia? Daqui a pouco você não consegue manter essa disciplina, essa constância no trabalho e nem na vida pessoal. Então, assim, a gente tem que ter dentro da gente perseverança e constância e ela tem que permear a nossa vida, independente do que a gente esteja fazendo, né? Porque senão, o que acontece? Se a gente começa a disciplina, se a gente começa a fazer uma coisa e também nas outras partes da vida a gente não dá continuidade, a gente precisa ter perseverança e constância. Se a gente começa a fazer de uma forma que não é natural, que não está dentro da gente, que nem eu falei, tem gente que fala que é no trabalho, não é vida pessoal, o que acontece? Daqui a pouco o trilho começa, né? A coisa começa a desandar, porque a gente não consegue dar continuidade, né? Então a disciplina, ela está vinculada na perseverança e constância, porque não adianta eu fazer uma coisa hoje, me propor a fazer uma coisa hoje e eu não continuar fazendo amanhã, né? Então a disciplina o segredo é eu fazer todo dia, independente dos problemas, porque o canto da sereia ele vai estar aí, todo dia. Sobe o sol, desce o sol, o canto da sereia vai estar aí todo dia querendo te tirar dos teus objetivos, né? E é fácil a gente pegar uma bengala para poder nos desvirtuar, né? Hoje eu tô cansado, hoje eu tô um pouquinho,
Tô estressado, não vou fazer, né? Lembra lá do Steven Pressfield, independente do que aconteça, ele sentava às 4 da tarde lá e a inspiração vinha. Então, o segredo da disciplina é isso também. Independente do meu estado de espírito, eu tenho que ter perseverança e constância para poder alcançar os meus objetivos, senão já fica um pouco complicado, tá? Funciona muito a gente ter um senso de aperfeiçoamento. Hoje eu peguei, sentei para fazer o que eu tinha para fazer, mas amanhã eu posso fazer melhor. Eu sempre tem a professora Lucilena, ela tem um mantra que ela fala assim: hoje eu fiz o que eu podia, mas espero que amanhã eu faça melhor, ainda melhor. É que nem um músico. O músico, quando ele tá treinando, a música dele lá, tá tocando, o que ele tá fazendo? Ele tá se aperfeiçoando todo dia, né? Quando às vezes a gente vê, o cara é um músico sensacional, não sabe quantos anos ele treinou para poder tocar perfeitamente. E assim é para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. A gente tem a disciplina, a gente precisa ter constância, perseverança, com esse senso de aperfeiçoamento. Todo dia eu vou fazer para que um dia eu faça melhor. No começo, gente, quando a gente vai se propor a fazer alguma coisa, de um planejamento, de uma meta a longo prazo, curto prazo, a primeira vez que a gente vai fazer, se a gente não está habituado, é complicado mesmo. É difícil, é esforço, é dor, né? A gente quer fazer qualquer outra coisa do que estar fazendo ali. Por quê? Porque nós temos que criar um hábito. Por isso que vem a perseverança e a constância. E criar o hábito é assim, a primeira vez é difícil, aí depois fica um pouquinho mais leve, aí depois quando você vê, você está fazendo com o pé nas costas. Só que assim, tem que ter perseverança e constância e acreditar no processo, né? É a mesma coisa um atleta que treina todo dia. Se ele quer ter um objetivo lá na frente de ser um top dos tops, ele tem que acreditar no processo, tem que treinar todo dia, faça chuva, faça sol, com dor, sem dor, claro, dentro das limitações. Está cansado, está estressado, brigou em casa, não brigou. Por quê? Ele tem que ter esse senso de aperfeiçoamento que lá na frente vai dar um resultado. E isso serve para qualquer coisa que a gente tenha um objetivo lá na frente, tá? E para a gente poder ter essa perseverança e constância que vai nos ajudar com a disciplina, a gente precisa ter bem claro as nossas motivações, o que nos leva, o que nos move para a gente todo dia fazer o que a gente precisa fazer e não desista, né? Então, não fiquem chateados com o que eu vou comentar. Mas, às vezes, fazer o que precisa ser feito quando a gente tem um objetivo lá na frente, às vezes o que precisa ser feito é chato, não é legal. Às vezes a gente tem que fazer o que a gente não gosta muito. Mas se uma parte do que a gente precisa fazer envolve uma parte chata, mas que ela vai nos ajudar a chegar a um objetivo, é inerente, faz parte. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu, né? Quando eu tive filho pequeno, e daí minha médica, filho pequeno, toda criança nasce pequena, mas quando eu tive bebê e já voltei ali com 3 meses, eu tinha um objetivo de como eu queria chegar, o peso que eu queria retornar e queria voltar aos meus treinos. E daí o meu filho tinha uma rotina, bebê, a gente tá se conhecendo, e assim, ele acordava às 5 horas da manhã, mamava e voltava a dormir e acordava de novo às 7h30, que era o horário mais ou menos meu marido saía às 8 para trabalhar. O que eu fazia? Eu ia às 5h40 na academia. Das 5h40 às 6h40 eu ia na academia, voltava, tomava um banho, né? Meu marido estava tomando café e na próxima hora do meu filho acordar. Mas eu tinha um objetivo lá na frente. Era legal acordar esse horário? Não era. No inverno eu continuei fazendo? Continuei. Muitas vezes com muita dificuldade, mas assim, eu tinha um objetivo lá na frente, aquela parte era muito chata. Em compensação, 8 meses depois, eu agradeci imensamente por não ter desistido e aquilo fortaleceu muito o meu mental. Falei, não, eu estou colhendo agora o que eu plantei lá atrás, por mais difícil que seja, porque isso era uma parte do que eu tinha dos meus objetivos para voltar nos meus treinamentos, né? E era o horário que eu tinha disponível. Então,
Isso que eu tô falando para vocês é o quê? A gente tem que fazer coisas que a gente não está afim se a gente tem um objetivo lá na frente, porque senão a gente vira escravo da nossa preguiça, né? Então a gente também tem que aprender a fazer as coisas independente das circunstâncias. A gente vai ter que superar, aprender a superar a nossa indisposição física e emocional, né? Então nem que você coloque bilhetes pela casa inteira, eu faço isso, tá? Coloca bilhetes na sua casa inteira falando qual é a tua motivação, por que você está levantando para fazer aquilo, tá? Cada um se motiva de um jeito, mas é importante que você saiba bem o que te motiva e que você utilize essas ferramentas para que você tenha a perseverança e a constância, para que você consiga ter a disciplina na tua vida para alcançar os teus objetivos. Porque senão, tudo vira justificativa. Daí as distrações é que vão mover a sua vida, sabe? Hoje tá frio, hoje tá chovendo, hoje não acordei legal, hoje tô com dor de cabeça, tive uma briga familiar. Então, assim, a gente precisa... faz parte da maturidade, né? A gente precisa aprender que às vezes a gente vai ter que trabalhar em situações adversas e que isso é bom pra gente. Lembra a vida pedagógica? Então, situações boas e ruins não só acontecem, como fazem parte, né? Fazem parte também pra gente poder alcançar os nossos objetivos, tá? E é aquela coisa... Hoje eu venci a batalha, eu pensava assim, hoje eu acordei, beleza, hoje eu venci. Amanhã é uma postura mental de novo que eu escolho vencer essa batalha novamente. Então é todo dia você se monitorando, né, e colocando motivações para que você tenha perseverança e constância até que isso se torne um hábito, até que isso não seja tão ruim fazer, tá? Uma outra coisa que é muito importante, então a gente falou da disciplina, a gente falou sobre das condutas, né, que a gente precisa ter para poder ter disciplina, dos comportamentos que a gente precisa ter para poder desenvolver uma disciplina. Então a gente falou de constância e perseverança, a gente falou de motivação. E agora também a gente vai falar de uma coisa que é bem importante, que é bem-estar físico e emocional. Porque a disciplina, ela tem que permitir, você quando faz um planejamento e quando você está disciplinado ali, colocando esse planejamento em prática, a disciplina ela tem que permitir um estilo de vida saudável. Então, assim, dormir bem, comer bem, né, se cuidar, ter autocuidado consigo mesmo, porque muitas vezes as pessoas fazem um planejamento e para poder dar conta... deixam de almoçar, deixam de dormir, e daí você tá jogando contra o teu principal ativo, que é o teu corpo. Então, a longo prazo, lembra, perseverança e constância, talvez você não vai conseguir manter essa disciplina. Por isso que quando a gente faz o nosso planejamento, a gente também tem que ter cuidado conosco. A gente tem que ter esse cuidado, e muitas pessoas às vezes não esquecem dessa parte. Eu vou botar um monte de coisa aqui no meu planejamento semanal, vou fazer isso da disciplina, vou focar ali independente do que seja, porque eu sei qual é a minha motivação, mas eu não como direito, eu não cuido do meu físico, eu não cuido do meu emocional, e aí como é que fica? Né? Então é muito importante que o planejamento permita que você tenha tempo para se cuidar, né? Senão você está jogando contra você mesmo. Então, pessoal, falamos um pouquinho hoje da disciplina. O que vocês acharam? Estão de acordo, desacordo? O que vocês acham? Vamos trocar uma ideia aqui e depois a gente vai partir especificamente para o planejamento e alguns métodos que a gente pode estar utilizando, que eu utilizo, que eu dou de sugestão, que a gente pode estar aí trocando uma ideia e nos ajudando para conseguir ser a melhor versão de nós mesmos, tá bom? Valeu!